Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente bater um papo aqui com a nossa querida Lúcia Marese. Olha a Lúcia chegando aí. Boa noite, professor. E aí, Lúcia? Olha aqui mais uma vez, agora em definitivo, né? Pois Ao é, vivo em definitivo. Tudo em paz? Como é que a senhora tá? graças Nesse a Deus, sábado de aleluia, né? E comemorando aí mais um ano de vida. Como é que a senhora está se sentindo? eu estou me sentindo muito bem, muito feliz, muito contente, né, com essa generosidade de vocês, de querer estar conversando comigo. Então, quero brindar aí com todos, viu? Os meus 73 anos, graças a Deus, Boa, consegui olha, eu tô aqui, juntado, né? professor, tô Então, só na água. é, O pessoal tá pois chegando, é, eu estou professor. aqui no Viozinho. Ó, tô já 39 pessoas, 40 pessoas. Queria perguntar se o pessoal tá me escutando bem, escutando a professora Lúcia bem. Esperando o pessoal chegar, viu? Abraço Tá aqui para certo. Michelle. Ó, o Denis está mandando parabéns, Michelle também, Maeve, aqui Ariadne também. É, A Ludmilla está dizendo que vai tomar um vinho aqui para brindar também com a senhora. Lucimar, um abraço. que bom. Oi, Dora. Um abraço, Dora. Oi, Sérgio. Dizendo que todo mundo está dando feedback aí, dizendo que o áudio tá bom. Dora está mandando os parabéns. Que maravilha. Obrigada. Olha a camisa que eu vi hoje aqui, ó. Camisa Pois linda é, aqui. estou vendo aí. Uma foto que foi tirada lá em Juazeiro, no Campo de Juazeiro, durante ali uma consulta informal no ano passado, uma foto bem espontânea, né? Pois é. E aí fizeram essa bela camisa aqui, que eu gosto bastante. Trouxe aqui em sua homenagem no dia de hoje. O pessoal está chegando aí, professora. E aí, professora, a gente se conheceu, né, lá em 2004, quando assumimos aqui o cargo de professor na Univas, naquele primeiro concurso. E, né, foi uma honra muito grande conhecer a senhora naquele momento. Já são quase 16 anos de convivência, né? E mais especificamente, a partir de 2012, a gente trabalhou juntos na reitoria, eu como vice-reitor, a senhora como pró-reitora de extensão. Eu costumo dizer a melhor pró-reitora de extensão desse Brasil, que fez tem feito um trabalho maravilhoso aí pela extensão aqui na Univas, com atuação em mais de 50 municípios aqui do estado de Pernambuco, Bahia, Piauí. Uma mulher incansável, uma mulher inspiradora, uma mulher que consegue agregar muitas pessoas em torno dela, para fazer, né, alguma ação importante para a Univas, importante para a região. E são qualidades que a senhora tem, que eu admiro, e muita gente passa exatamente essa mesma mensagem. A senhora consegue reunir muito bem as pessoas em prol do bem comum. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco, né, dessa trajetória de vida, como é que veio parar aqui em Juazeiro, como foi essa experiência de entrar na Univas. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Boa noite a todos, né? Eu fico muito contente, né, de estar hoje aqui dialogando com vocês e também de contar mesmo, né, essa experiência, essa história, que sempre foi uma coisa muito, muito boa, né? Muito positiva, procurando se localizava uma foto minha com Dom José Rodrigues, né? Porque eu vi que ali Nando quer que eu fale um pouco da
da experiência dele aqui no município, mas não achei não, porque é muita foto, muita coisa, eu vou achar não. Outra vez que eu achar, vou mostrar aí. Mas assim, foi muito experiente, muito. Acho que a professora Lúcia está com dificuldade de internet. Vamos ver se a gente consegue recuperar, que ela estava relatando um pouco sobre causas da sua vida, falando um pouco da convivência com o bispo Dom José Rodrigues. Vamos ver se Luciana retorna. Ó, Sérgio dizendo que conhece Lúcia desde novinho, ó, dizendo que quando conheceu quando o pai dele, né, trabalhava na Embrapa, e aí sempre... E a professora Lúcia sempre me fala, viu, Sérgio, que das lembranças quando seu pai ainda trabalhava na Embrapa. Vamos ver se Luciana retorna. Enquanto isso, o pessoal está chegando aqui, já 46 pessoas nos acompanhando. Boa noite, Miguel, um forte abraço. Yara, forte abraço. Aí assim que Luciana conseguir voltar, a gente retorna. É verdade, o Henri Aquino falando aqui que o espaço plural respira, professora Lúcia. Pronto, a Luciana está voltando aqui, vamos adicioná-la para começar, para retomar aqui o nosso bate-papo. Ô, professor, tivemos um probleminha técnico, né? Então, queria que o pessoal me desse um feedback aí, se estão me ouvindo, ou se a falha de conexão aqui é lá com a professora Lúcia. Opa, caiu de novo. Vamos insistir aqui. Vamos ficar acompanhando aqui a professora Lúcia retornar, mas assim, a ideia de fazer esse ao vivo hoje foi para celebrar o aniversário da professora Lúcia, aproveitar e fazer um bate-papo sobre a vida dela, sobre a experiência que ela teve na gestão. Opa, a Luciana está voltando. Também falar de futuro, de perspectiva, a gente teve juntos na consulta informal agora, formamos uma chapa vencedora, né? Pronto, aí Lúcia está retornando aí, gente, vamos torcer para a internet dela estar tudo ok. Oi, professora, está me ouvindo? Agora sim. Pronto, a senhora estava falando um pouco sobre como conheceu o bispo Dom José Rodrigues e algumas experiências com ele, não é isso? Foi, então eu estava dizendo que hoje estava procurando uma foto, né, que pudesse ser mostrada aqui, minha com o Dom José, porque nós fomos na Academia Brasileira de Letras. Ele era o presidente, eu a vice-presidente dele. E aí a gente tinha umas fotos, aí eu estava procurando para mostrar, mas não consegui localizar. Mas de outra vez a gente consegue. E porque a Elinando falou que gostaria, né, de conhecer um pouco, né, dessa vivência, né, dessa experiência, né? Então, no momento aí com ele, eu vou abordar. Mas estava dizendo que foi muito boa a minha experiência com vocês aí, vocês foram excelentes gestores, sempre colaborou muito para que a extensão pudesse se fortalecer na Univasf. Sou muito agradecida por isso, né? E tive assim, muita sorte de ter uma equipe maravilhosa, né? De Lúcia, Anderson, Thier,
né? E outras pessoas, né, que puderam trabalhar conosco, Newton, Wagner, né? E agora, por último, Renê, né, que é um companheiro muito presente, né, muito bom. Então, acho que foi uma experiência muito boa, né? Uma experiência maravilhosa, com uma colaboração muito boa de todos, né? Tivemos gente muito fiel, né? Muito companheira, Ruth, que nos deixou, que aposentou, agora a Cristiane, né? E a própria Heloísa, né? Quando trabalhou conosco, né? Também foi uma boa colaboradora. Então, acho que a gente teve muita sorte, né? De encontrar gente que sempre vestiu a camisa conosco, né? Julianela aqui, Então, nosso ex-reitor, está aqui mandando um abraço. Professora Lúcia, eu falei no início dessa característica que a senhora tem de agregar muita gente em torno da senhora, em vários trabalhos, várias ações, projetos, e é uma característica marcante, né? A senhora estava agora se referindo à equipe, evidentemente que a gente não faz nada sozinho, tem que ter uma equipe, mas o que a gente percebe é que você consegue cativar todos da equipe para em prol daquela missão, daquele objetivo, daquela ação que você se propõe a se desenvolver. Seja sábado, domingo, a hora que for, a gente percebe que a equipe compra aquele projeto, aquela ideia e faz todo o esforço para realizar. Isso é uma liderança, né, uma característica que a senhora tem que realmente é muito admirável, a gente percebe né, quando a gente convive, esses 8 anos aqui convivendo com a senhora, a gente percebe isso. Né, e, evidentemente, a senhora fala aí da equipe, e, de fato, né, a equipe que comprou mesmo a sua ideia de proreitoria de extensão, e a gente assim, fica muito feliz com tudo que a gente realizou até agora. Então, né, aproveitando esse momento, professora, cite um pouco, assim, ao longo desses 8 anos na Proreitoria de Extensão, todos esses projetos que foram desenvolvidos. É bom, né, a gente faz bastante divulgação deles, a gente tem, sempre quando a gente tem oportunidade, mas eu acho que é importante também deixar registrado aqui nesse ao vivo que a gente está fazendo hoje, que a gente depois vai gravar esse vídeo, vai divulgar e deixar para a posteridade. Eu gostaria que a senhora falasse, né, desses 8 anos de gestão na Proreitoria de Extensão. pois é, Télio, eu acho que a gente teve projetos muito bons, muito importantes, né? Mas eu destaco alguns porque eles tiveram um envolvimento muito grande, né, dos municípios, das comunidades rurais, né? Porque a gente priorizou muito, né, na gestão de vocês, a gente priorizou muito os segmentos populacionais menos favorecidos. E a gente avaliou que, dentre os pobres, o pessoal do campo era os mais pobres. E por isso a gente precisava de dar uma atenção maior, né, uma atenção especial. Então, eu destaco, assim, com muita veemência, né, o projeto de desenvolvimento territorial, porque foi um projeto que envolveu, né, a maioria dos municípios, né, dos territórios onde a gente tem campi, que foi o Sertão do São Francisco, Pernambuco, Sertão do São Francisco, Bahia, Serra da Capivara. Depois agregamos, né, o Piemonte Norte do Itapicuru e também Itaparica. E agora, mais recentemente, né, assim que nós assumirmos, né, como você como reitor e eu como vice, nós vamos fazer um trabalho intenso, né, no território que abrange Salgueiro, né, porque é um município ainda não teve a oportunidade de estar mais presente, então certamente nós vamos ter que fazer um trabalho maior lá, embora que a gente já fez um contato, né, com o prefeito, com os secretários, com algumas lideranças lá de Salgueiro, já deixamos algumas coisas encaminhadas para serem realizadas, mas assim, eu valorizo muito esse projeto porque foi um projeto que deu uma visibilidade muito importante, né, à Univasf, na medida em que a gente atuou diretamente, né, com os municípios, com as lideranças dos municípios, com as prefeituras, com as secretarias municipais, não é? E com as lideranças comunitárias. Não é? Então, acho que hoje,
em todos esses territórios onde nós temos campos, não tem um único município desse que não conheça a Univasf, que não saiba do seu trabalho, que não saiba do seu potencial e da sua capacidade de realização. Tanto assim, não é que a gente tem exemplos bem interessantes, né, de prefeitos que assumem num domingo e na segunda-feira ele está na Univasf, né, buscando o apoio nosso, buscando, né, parcerias, informando que foi empossado recentemente, que, portanto, precisa, né, do apoio nosso para poder realizar muitas ações. Então, eu acho que isso é um reconhecimento importante, então, por isso eu destaco muito esse projeto. Mas também a gente teve um projeto muito importante, né, com o Ministério, né, do Meio Ambiente, que foi um projeto que os nossos técnicos, né, tanto o Thier quanto a Edilúcia, né, tiveram, como o Thier e Anderson, né, tiveram uma atuação muito importante, junto às comunidades, sobretudo dos territórios Sertão de São Francisco, Bahia e Pernambuco, que foi o Inovando Práticas, né, onde a gente trabalhou com todas as associações, toda a sociedade organizada, né, em forma de associações e cooperativas desses dois territórios. A gente trabalhou diretamente, né, e foi assim, um trabalho muito, muito contínuo, com eles muito presente na Univasf, e depois com os nossos técnicos, professores, muito presentes nas comunidades, né? Então, acho que esses dois projetos eu destaco como muito relevantes. Mas a gente teve tantos outros, né? Projetos muito, muito bons, né? Muito importantes da área da educação, né? Do apoio às prefeituras. Tivemos aquele projeto, né, de idiomas, né? Um projeto muito importante, né? Que foi uma parceria com o governo da Bahia, né? Onde a gente teve cursos que atendiam aos nossos alunos, né? Em 5 idiomas. Então, isso facilitou também muito a ida desses nossos alunos, né, para o programa Ciências Sem Fronteiras, quer dizer, e outras parcerias, né, outros intercâmbios, né, que os nossos alunos têm feito. Então, assim, são projetos muito relevantes, né, muito importantes que a gente tem feito, né, e acho que uma coisa importante é que hoje a gente teve uma capacidade de sensibilizar os nossos professores para se interessarem pela extensão, não é? Quer dizer, então, hoje, quando a gente abre um edital do FIBEX, então a gente tem 100 e tantos projetos inscritos, 200 e tantos projetos inscritos, né? Embora a gente tenha poucas bolsas, né? Porque, infelizmente, a gente não teve como ampliar o número esse ano, continuamos com 65, mas, assim, são muitos professores com projetos maravilhosos, com projetos bem escritos, né? Com projetos que têm repercussão social, né? E a gente fica muito contente com isso, né? Porque há 8 anos atrás, quando nós assumimos, com certeza a extensão não tinha na Univasf, né, essa visibilidade, né, que tem hoje. E os professores não tinham o mesmo interesse, né, que demonstram hoje. Então, eu acho que essa gestão teve essa capacidade de fazer essa sensibilização e fazer com que os professores se interessassem, né, em participar das atividades extensionistas, né? E acho isso muito importante porque a gente compreende que a extensão é formadora de cidadania tanto para os alunos quanto para os professores, não é? Então, um professor que vai para uma comunidade dessa, do interior, que vai para uma periferia da cidade de Petrolina ou de Juazeiro, que vai para um assentamento de reforma agrária, então, ele, ao sair desse projeto, com certeza, ele não é mais a mesma pessoa, né? Verdade. Ele tem outro nível de entendimento da sociedade, outro nível de compreensão e outro nível de responsabilidade, de saber que cada um de nós precisa estar contribuindo, né? Para que todos tenham as oportunidades que são oportunidades de direito de cidadania, né? Quer dizer, a gente não pode achar que está tudo bem porque a gente tem um trabalho legal, trabalho num ambiente bom, com as condições favoráveis, e os nossos filhos têm todas as oportunidades e as chances, e os filhos dos outros, e os filhos dos nossos empregados, né? Quer dizer, e os filhos do povo do campo, e os filhos do trabalhador rural, e os filhos da empregada doméstica, né? Eles também têm essa oportunidade, porque são cidadãos e cidadãs, pagam
impostos como nós, não é? Que certamente tem esse direito. E penso que é a universidade que precisa estar abrindo esses caminhos. Então, isso eu acho que a gente fez com muita propriedade, né? A gente tem feito com muita propriedade. E penso que você e Julianelli, né, foram importantíssimos nesse processo, porque tinham essa compreensão mesmo, né? Já tinham essa compreensão e acreditaram, né? No potencial que a equipe da Pró-Reitoria de Extensão demonstrou ter e que, por isso, conseguiu fazer. Então, somos muito agradecidos a vocês por isso. Eu costumo dizer que o nome, um dos sinônimos de Lúcia Marisa é parceria, né? Sempre trabalhou buscando parcerias. Professora, aproveitando aqui que a gente está se aproximando da metade aqui do nosso ao vivo, eu vou ler aqui alguns recados, né? Algumas mensagens, né? Primeiro eu queria fazer aqui um esclarecimento. A gente no domingo passado, junto com o professor Julianelli, a gente conseguiu né, falar um pouco sobre a situação atual da Univasf. Então, é oportuno que falar sobre isso novamente, que eu acho que algumas pessoas, por conta desse período aí de pandemia, de trabalho remoto, talvez esteja com dificuldades de acompanhar algumas informações, né? Eu me candidatei a reitor na consulta informal no ano passado e tive o orgulho de ter a professora Lúcia Marisa como vice-reitora, né? Estou aqui da chapa 3, né? No dia 5 de novembro do ano passado fomos eleitos, né, professora, em primeiro turno, foi uma disputa com outras 3 chapas, nós tivemos aí próximo de 57% dos votos, então isso é uma demonstração aí da confiança que a comunidade depositou na gente. E no colégio eleitoral, que é o Conselho Universitário, já no dia 29 de novembro, o meu nome está na primeiro lugar da lista tríplice de reitor e a professora Lúcia no primeiro lugar da lista tríplice de vice-reitora. Lembrando que a nomeação do reitor é do presidente da República e a nomeação do vice-reitor foi delegada ao reitor, né? Então, como é que está a situação? Logo após a eleição lá no Conselho Universitário, né, na semana seguinte, uma das chapas perdedoras da eleição, inconformados porque não tiveram voto suficiente para estar na lista tríplice no Conselho Universitário, né, não tem força, não tem representatividade suficiente na comunidade acadêmica para estar entre os 3 na lista tríplice que foi enviada ao MEC, judicializou a ação. Em primeira instância, a Justiça Federal aqui de Petrolina indeferiu os pedidos liminares, todos os pedidos que foram feitos pela parte autora, né? E lembrar que nessa ação foram 9 pessoas indicadas como réu, né? E aqui deixo toda a minha solidariedade a essas pessoas. A professora Lúcia está junto comigo nessa ação como réu, o professor Julianelli, né, a professora Adriana, a professora Michele, o professor Ricardo, o professor Marcelo, a professora Virgínia, o professor Zé Américo, todas essas pessoas aqui têm a minha solidariedade. Eu acho que judicializar a política não é um caminho a ser seguido, né? A gente lamenta muito que se busquem externamente apoio para aquilo que não tiveram força de conseguir internamente, não tiveram apoio da comunidade. Né? Então, a Justiça Federal aqui em primeira instância, em caráter liminar, né, não viu nenhuma irregularidade no processo, mas, infelizmente, no dia 20 de novembro, o desembargador Cid Marconi, lá do TRF 5ª Região, em Recife, em uma decisão que ele alega que foi feita uma análise superficial, ele pediu para que a gente não enviasse a lista tríplice até que ele julgasse o recurso que a chapa perdedora impetrou lá no tribunal contra a decisão da juíza aqui em primeira instância. E questionando a participação de um colega nosso na lista, o professor Ricardo Santana. Mais uma vez aqui, deixo minha solidariedade. O professor Ricardo é professor da Univasf, é professor que está ocupando atualmente um cargo de gestão no Hospital Universitário da Univasf, através de um contrato de gestão
da Univas com a EBSER, um contrato de gestão que tem uma das suas cláusulas justamente que os professores que são cedidos ao HU precisam continuar em sala de aula, o professor Ricardo continua em sala de aula, o professor Ricardo continua orientando, né, participando de comissões na universidade. A própria lei de criação da EBSER garante que todos os docentes que são cedidos ao Hospital Universitário, né, Federal, através desse contrato com a EBSER, eles mantêm os mesmos direitos e deveres, ou seja, ele tem o direito de se candidatar. A Secretaria da Educação Superior, em uma nota técnica número 18 de 2020, salvo engano, no dia 6 de março agora, né, ela atestou toda a regularidade. Oportunamente a gente vai estar divulgando aí para a comunidade acadêmica o teor dessa nota técnica. Então, a própria Secretaria da Educação Superior do Ministério da Educação atestou a regularidade da nossa lista. Então, nós estamos aguardando esse julgamento do Tribunal Regional Federal, 5ª Região, que a gente acredita que vai ser em breve, e como nós estamos muito confiantes no nosso direito, a gente espera que a sentença, a decisão do tribunal nos seja favorável para poder destravar esse impedimento. Enquanto perdurar essa liminar do desembargador Cid Marconi, né, com a decisão provisória, monocrática, o Ministério da Educação está impedido de nomear qualquer um da lista tríplice, né? Escolher qualquer um dos 3 lá da lista tríplice. Na verdade, de indicar para o presidente da República qualquer um dos 3 nomes. E aí a gente está numa situação bem excepcional, viu, professora Lúcia? No domingo passado, a gente teve a oportunidade de conversar com o professor Julianelli, e ele encerrou seu mandato no último domingo, né? Ele, inclusive, entrou em contato com o Ministério da Educação, se colocando à disposição enquanto essa situação de pandemia, a situação judicial perdura, ele se mantém à frente da gestão da universidade, né? Mas o Ministério da Educação ainda não, até a semana passada, não havia decidido ainda, não tinha nos informado quem iria ser indicado como reitor pro-tempore, que é um reitor temporário até que essa situação da nossa lista tríplice seja resolvida, né? Eu fiquei na gestão até ontem, né, como vice-reitor e reitor em exercício, né? Nenhuma publicação no Diário Oficial até quinta-feira passada, indicando quem foi o escolhido para fazer essa gestão temporária na Univas. A partir de hoje, o decano do Conselho Universitário responde pela reitoria, o professor Alexandre Ramalho, professor de matemática, lotado no Colegiado de Engenharia Mecânica, coordenador do mestrado profissional em matemática. E a gente espera, segunda-feira, ter alguma informação. Até lá, o professor Alexandre fica no exercício da reitoria, porque o nosso estatuto indica que, na ausência do reitor e do vice, o decano do Conselho Universitário deve assumir. Então, é uma situação que a gente não gostaria de estar passando, né? Questionar na justiça uma decisão do nosso Conselho Universitário é uma afronta à autonomia universitária, né? É uma sinalização que são maus perdedores. Mais uma vez, quero enaltecer aqui a postura da professora Virgínia e do professor Zé Américo, que, ao não serem vitoriosos na consulta informal, não quiseram se candidatar na eleição lá no Conselho Universitário, justamente por entender que a vontade da comunidade acadêmica deve prevalecer. Então, se faz hoje em dia toda uma articulação externa para serem indicados como reitores temporários, mas, na verdade, a articulação externa deveria ser toda para garantir justamente que a escolha da comunidade fosse respeitada, ou seja, a minha indicação como reitor, com um mandato de 4 anos, e ato contínuo, né, a minha indicação, nomeando a professora Lúcia, aqui, companheira de luta e de batalha, para mais 4 anos, como nossa vice-reitora. A professora Lúcia, aqui, professora, tem uma energia incrível, né? Tem até perguntas aqui nesse sentido, né? O que a FA, assim,
se manter muito ativa, né, com vontade ainda de produzir, de trabalhar, de devolver para a nossa população resultado, ações, projetos. E isso eu gostaria aqui de deixar registrado essas mensagens, né? Eu vou ler alguma coisa aqui, professora, e depois a senhora comenta, né? Como eu falei, o professor Sérgio Bota lembra desde quando ele era novinho, conheceu a senhora, o pai dele trabalhou na Embrapa, então tiveram muito contato. Estão perguntando aqui se a senhora chegou a conhecer o patrono da educação, conversar com ele, o Paulo Freire, e várias mensagens. Nosso ex-reitor Julianelli está aqui dando os parabéns, dizendo que a senhora é um dos maiores exemplos de profissional e pessoa, muita saúde, paz e novas conquistas, tenho um maior orgulho de satisfação de tê-la como amiga. O professor Julianelli aqui está falando, né? Falando que a senhora contribuiu muito para o reconhecimento da universidade como uma universidade verdadeiramente inclusiva e socialmente referenciada. O Tiago aqui, ele coloca que a universidade tem ganhado muito com a singularidade e a pluralidade da professora Lúcia. A sociedade civil organizada, os movimentos sociais e as redes do campo têm muito apreço pela sua gestão. O professor Erlon aqui coloca que a Univasf é melhor com a sua presença, professor Lúcia. Importante. O Flávio Pereira, nosso ex-procurador-chefe, que é uma pessoa que a gente gosta de muita amizade, sei que a senhora estreitou muita amizade com ele, disse que a senhora é uma pessoa muito à frente do seu tempo. O Miguel, que é coordenador do campo Senhor do Bonfim, está aqui mandando os parabéns, e tanto pelo aniversário como pelo excelente trabalho que vem realizando, né? E aí, professora, comenta um pouco, né, sobre esta situação que estamos vivendo, perspectivas futuras, né? Eu deixei o cargo ontem de vice-reitor, vou ficar aguardando todo esse imbróglio judicial se resolver, mas a senhora permanece como nossa pró-reitora de extensão, né? Acho que foi essa semana, publicou mais um resultado, trabalhou aí de casa, duro, trabalhando para publicar mais um resultado do edital PIBEX, que a gente começou lá atrás, em 2012, com 40 bolsas, né? Hoje com 65, né? Mostrando o nosso compromisso com a extensão na universidade. E aí eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa situação tão sui generis que a gente está vivendo hoje, que a gente, até esse presente momento, a gente não sabe quem vai ser indicado pelo Ministério da Educação para fazer essa gestão temporária, que a gente espera que seja bastante breve. Pois é, Télio. Realmente é uma situação muito estranha, né? Muito difícil, né, da gente compreender, porque é uma situação vivenciada na academia, onde a gente imagina que estão as pessoas mais democráticas, né, mais uma compreensão grande, né, de democracia, né, e de capacidade de conviver com a diversidade, né? Então, agora, em relação à nossa situação, o que a gente tem a compreender é que temos que ter muito orgulho, né, da nossa situação, porque fomos vitoriosos, né? Quer dizer, fomos escolhidos pela comunidade acadêmica, né, através do voto livre, depois fomos escolhidos no Conselho Universitário, né, por ampla maioria, quer dizer, portanto, a comunidade acadêmica nos escolheu. Então, nós temos que ter muito orgulho, né, de termos sido vitoriosos, né? Nós somos vitoriosos, né? Quer dizer, então, a gente só lamenta, né, que colegas nossos, não é? Eu fico assim lamentando profundamente, porque são pessoas jovens que ainda têm uma vida pela frente na universidade, não é? Ainda vai conviver na universidade 20, 25 anos, né, até se aposentar. Quer dizer, poderia, de fato, né, construir um lastro para futuramente, não é, se candidatarem, né, e serem escolhidos, né, serem eleitos, né, por um projeto
se a comunidade viesse a aceitar, e de repente as pessoas tomam, né, um caminho bastante equivocado, e que certamente é um caminho que vai ter uma resposta que não é positiva, né, para quem agiu dessa forma, né? Eu fico lamentando, né, por esses colegas nossos. E, por outro lado, eu penso que nós, eu, você e o nosso grupo, né, que teve o projeto vitorioso, eleito, né, por todo mundo, então, nós temos que ficar muito felizes, muito soberbos, né? Exatamente porque fomos escolhidos, fomos vitoriosos, né? Fomos eleitos, né? Quer dizer, então a gente tem que estar de cabeça erguida, não é? Porque, de fato, a nossa situação é muito positiva, né? Nós não temos que estar fazendo nenhuma forma de lamentação, porque nós fomos escolhidos, né? Fomos vitoriosos, né? Então, eu lamento, assim, a gente está postergando, não é, assumir o cargo que certamente nos é de direito, né, quer seja você e eu, quer seja outros companheiros da chapa, né, que o Ministério venha a escolher, mas que seja o projeto, né, que foi escolhido pela comunidade, né, então a gente postergado já está iniciando um trabalho, né, a partir da próxima semana a gente já poderia estar, né, escolhendo ou desenvolvendo e desempenhando, né, um trabalho que vai ser um trabalho muito rico, né, porque nós fizemos uma programação bastante pujante, uma programação, né, que vai envolver vários segmentos populacionais, né, que durante esses 8 anos ficaram mais à margem, né, da nossa preocupação, porque a gente, nesse momento, tinha elegido outros segmentos, né, que não esses, então a gente poderia já estar iniciando esse trabalho. Mas eu penso que, em breve, nós estaremos, de fato, né, concluindo, né, essa nossa ação, assumindo, de fato, né, esse lugar que é nosso por direito, já que fomos escolhidos, né, pelos nossos pares, pelos técnicos, né, pelos alunos, né, que são, de fato, os atores mais importantes da academia, da universidade. Então, eu fico muito tranquila, né, em relação a isso. Mas entendo exatamente o aborrecimento e a chateação, né, que essa situação impõe a cada um de nós. Em relação à questão que a Linanda tinha colocado anteriormente, né, sobre Paulo Freire, então, assim, eu tenho a dizer que eu tive, sim, o prazer, né, de conhecer pessoalmente Paulo Freire aqui em Juazeiro, porque ele veio aqui, né, centenas de vezes, né, na década de 60, 70, né, até 80, no começo, né, ele ainda andava por aqui, mas muito mais, né, na década de 70, né, foi assim, um momento em que ele andou muito fortemente aqui em Juazeiro, por um motivo especial, né, que eu quero esclarecer para todos, mas especialmente para a Elinando, né, que teve essa preocupação. Seguinte, na época na década de 60, né, já com aquelas questões todas, né, que culminaram, né, com a ditadura militar, então, a Igreja Católica, ela se dividiu em duas alas, e uma ala era uma ala bem tradicional, bem convencional, né, que era a maioria, né, da Igreja Católica, mas, de outro lado, surgiu, quer dizer, um grupo de bispos, de arcebispos, de cardeais, de leigos, né, ligados, né, à Igreja Católica, que era uma ala muito progressista. Então, assim, no caso dessa ala progressista, nós tínhamos, assim, dois bispos e um arcebispo, que tinha uma diferença, né? No caso de Dom Helder, que era arcebispo, né, de Recife e Olinda, ele era um bispo muito voltado para as questões do povo, mas politicamente ele era uma pessoa que ele tinha um certo pavor pelo comunismo. Então, quando falava em comunismo, ele achava que era uma coisa pavorosa, que era aquela ideia equivocada de que comunista matava menino, matava criança, e
e tudo mais, né? Então, ele era um bispo muito preocupado com as classes populares, mas era uma ação assistencialista, no caso de Dom Helder. Mas no caso de Dom José Rodrigues, que não era bispo de Petrolina, era bispo de Juazeiro, né? E no caso de Dom Pedro Casadáuliga, que era bispo lá do Araguaia, então eram os dois bispos mais progressistas do Brasil. Eram eles dois, né? Era um destaque. Era Dom José aqui em Juazeiro e Dom Pedro Casadáuliga lá no Araguaia. E Dom Pedro e Dom José, né, tinham uma relação, né, muito forte com tudo que era progressista, com tudo que trabalhava no sentido de valorizar as pessoas, né, de valorizar os direitos humanos, a cidadania, a justiça, né? Quer dizer, portanto, eles foram muito diretamente ligados a Paulo Freire. Então, por isso que Paulo Freire andava muito aqui em Juazeiro e trabalhava muito com as populações do campo, fazendo círculos de cultura para discutir com essa população, mostrando ao povo do campo que eles poderiam ter os mesmos direitos que as pessoas da cidade, porque eram cidadãos e cidadãs, porque pagavam impostos, e eles poderiam adquirir tudo aquilo que eles quisessem na medida em que eles se organizavam. Então, ele fazia muito, né, o círculo de cultura, normalmente lá no Centro Social, que a Diocese tem lá em Carnaíba. Então, reunia, né, professores e tal. É tanto que, na época aqui em Juazeiro, os primeiros profissionais do tipo sociólogos, psicólogos, assistentes sociais, advogados e outros, foram trazidos normalmente do Centro-Sul para cá, para Juazeiro, exatamente para trabalhar com essa população. Né? Dom José tem esse mérito, né? Quer dizer, tanto que ainda hoje a gente tem profissionais que foram trazidos de São Paulo, de outras regiões do Centro-Sul para cá, desde a década de 60, início da década de 70, exatamente para trabalhar com essa população. Porque Dom José dizia, não, eu não vou dar peixe a ninguém. Eu vou dar o anzol para que as pessoas aprendam a pescar. Quer dizer, então, Dom José não era de dar esmola, não era de dar dinheiro a ninguém, não era de dar comida a ninguém, mas ele trabalhava com essas populações mais fragilizadas, preparando essas populações para que elas compreendessem o seu papel no mundo e para que elas pudessem adquirir a sua autonomia e a sua independência. Então, a Diocese de Juazeiro, elas têm esse trabalho maravilhoso, né? Porque, juntamente com esse trabalho feito no campo, então, Dom José também fez as pastorais, né, aqui em Juazeiro. Então, tinha pastoral para tudo. Era pastoral da criança, pastoral do idoso, pastoral da mulher, pastoral da prostituta, pastoral, todas as pastorais envolvendo todas as populações que eram economicamente e socialmente fragilizadas, elas se organizavam, né, no sentido de compreenderem o seu papel, de buscarem a sua autonomia e de se tornarem pessoas capazes de viver decentemente pelo aprendizado que esses profissionais que vieram inicialmente do Centro-Sul, né, porque aqui não tinha, na década de 60, 70, não tinha nenhum psicólogo, não tinha nenhum assistente social, não tinha nenhum sociólogo. Então, todos esses profissionais foram trazidos do Centro-Sul por Dom José Rodrigues, que muitos deles ainda hoje estão aqui, para desenvolver esse trabalho. Quer dizer, e justamente esses profissionais que foram trazidos faziam todo um trabalho, né, coletivo, e Paulo Freire vinha aqui com muita frequência, né? Quer dizer, exatamente para trabalhar com esses profissionais e com essas populações, tudo aquilo que ele escrevia, né, nos seus livros, né? Quer dizer, então, os livros dele, né, eu me lembro que um dos primeiros, né, Educação como Prática de Liberdade. Então, eram livros que eram estudados, né, pela população do campo, pelas prostitutas,
pelas mulheres trabalhadoras, pelos idosos, pela juventude, né? Quer dizer, pelas pastorais de modo geral. Então, Paulo Freire foi uma figura muito presente aqui em Juazeiro, né? Mas muito presente por conta do trabalho da diocese, né? Através do bispo, que era Dom José Rodrigues, que era tido mesmo, né? Nacionalmente, ele e Dom Pedro Casaldáliga eram tidos como os dois bispos mais progressistas do Brasil, né? Então, esse trabalho foi um trabalho maravilhoso, né? Então, tanto que ele foi objeto de muitos estudos, né, de estrangeiros, muitos alemães publicaram, né, livros sobre ele, franceses, ingleses, né, muitas instituições importantes, né, como a Missério alemã, né, e outras organizações. Tanto que o IFA, por exemplo, né, surgiu exatamente, né, desse trabalho, né, de Dom José Rodrigues. Esse trabalho mostrando que a educação que se fazia no campo, que era uma educação igualmente feita como na cidade, não atendia aos requisitos e aos objetivos, né, do trabalhador do campo, né? Era preciso que essa educação fosse contextualizada e que as pessoas, de fato, pudessem, através da educação, ter uma promoção social, uma promoção econômica e uma autonomia, uma liberdade. Professora, nós estamos chegando nos 10 minutos finais. Eu vou, mais uma vez aqui, olhar algumas perguntas e comentários, e aí eu passo para a senhora fazer a fala final aqui, para a gente ir encerrando. Tá, a professora Virgínia pergunta em relação à situação do decano, né, da Univasf, que vai estar assumindo como reitor em exercício até que o MEC faça a nomeação do reitor pro tempore, né? E o que é que eu estou sabendo, professora Virgínia? A gente, eu e o professor Julianelli, e eu particularmente até o dia de hoje, né, fiz os devidos comunicados, estamos mantendo permanente contato com a Secretaria da Educação Superior. E o que é que a gente ficou sabendo? Até a semana ali que terminou no dia 3, 4 de abril, o MEC havia se decidido por um nome e depois recuou desse nome, que era o nome de um professor da Univasf. Veja, tem professor da Univasf se articulando politicamente para ser indicado como pro-tempore. Deveria estar se articulando politicamente para defender o que a comunidade acadêmica colocou nas urnas, mas eles querem atalhos para o poder. Esse nome foi rejeitado, porque ele era parte interessada no processo. Em breve nós abriremos todas essas informações, né? E aí, no início dessa semana que está se encerrando, surgiu um segundo nome de um professor da Univasf, né, mas que teria também sido rejeitado. E parece, a informação de quarta-feira à noite, que o MEC havia escolhido um terceiro nome. A pessoa não lembrava muito bem, mas parecia não ser uma pessoa da Univasf. Então, o MEC pode nomear qualquer professor de universidade federal que tenha doutorado, não só da Univasf, como fora da Univasf. Ele pode nomear, inclusive, o próprio decano da instituição, poderia ter nomeado o professor Giranelli, né? Ele poderia, né? Então, eu não sei, professora Virgínia, se o MEC já realmente fechou a questão, porque até quinta-feira não houve nenhuma publicação de diário oficial. A gente não sabe ainda oficialmente com esse nome escolhido. Se essa definição do Ministério da Educação, porque há informação de que está uma disputa política lá, né? Tem grupos disputando essa indicação. Então, se essa indicação demorar, o professor Alexandre Ramalho, nosso decano do Conselho Universitário, ele vai exercendo a reitoria com poderes iguais aos poderes do reitor, né? Podendo nomear, exonerar, né? E editar atos normativos, portarias e tudo mais. Poderes iguais ao do reitor, né? Mas, assim, naturalmente pode mudar a equipe toda e tudo, mas acredito que o professor Alexandre sabe que a situação dele é uma situação bem breve e pode ser que ele não tenha nem tempo de
de fato, pensar sobre a estrutura da instituição, né? Porque acho que semana que vem, acho que na segunda-feira, mas se não sai na segunda, na terça-feira, a gente já deve ser sabendo quem é esse escolhido pelo ministro da Educação para a ser reitor pro tempore da Univasf. Então, lembrar que cargos de pró-reitorias, claro, o reitor pode exonerar o pró-reitor, mas a nomeação ele só pode fazer após o Conselho Universitário fazer a aprovação. Então, espero que tenha, a princípio, as estruturas até segunda-feira da pró-reitoria estão mantidas, vamos aguardar o reitor pro tempore tomar posse. Eu não exerço mais o meu cargo de vice-reitor, meu mandato se encerrou ontem, dia 10. Então, vamos aguardar com a posição desse escolhido pelo Ministério da Educação, mais uma vez, reforçando, espero que seja uma gestão muito breve, temporária, porque eu e a professora Lúcia estamos com muita vontade de implantar o projeto vencedor da consulta informal por uma universidade pública, democrática e inclusiva. Professora Lúcia, assim, para a gente encerrar, vou ler mais uns comentários aqui rapidamente, 1 minuto, e daí uns 4, 5 minutos para que a senhora possa fazer uma mensagem de despedida. Né? Então, a Lucimara, professora da enfermagem, falando da senhora, que a senhora é parceria, é fortaleza, é humildade, é respeito, tudo isso sinônimos da professora Lúcia. A Kaline diz aqui, sou extensionista e reconheço o papel dessa atividade na vida da população, principalmente dos mais vulneráveis. Por isso, sou grata por ter conhecido essa mulher e demonstro minha admiração. Professor Crisóstomo, nosso proreitor de gestão e orçamento, deixo aqui um abraço a mim, abraço aí, Crisóstomo, e meus parabéns à professora Lúcia, companhia maravilhosa. Obrigado, Crisóstomo, você é uma pessoa realmente diferenciada. Foi muito bom gozar da nossa amizade, da nossa parceria. A Ariadne aqui está dizendo, Tele, Lúcia, reitor e vice-reitor, o Univasf já escolheu. Muito bem, Ari. Lembra de Elijalma Augusto, professora? Elijalma também está nos acompanhando. Diz que a professora Lúcia tem reconhecimento dos estudantes e dos trabalhadores do campo. Muito bem. Vamos mais um pouquinho aqui para encerrar. Mônica Tomé, nossa pró-reitora de ensino. Lúcia Marise, uma das fundadoras da Univasf e de várias outras instituições de ensino da região. E em breve a primeira vice-reitora da Univasf. Exatamente. O professor Kleber, nosso pró-reitor da assistência estudantil, coloca aí a questão da... Recentemente instalou lá um sisteminha, né? Lá na residência, lá na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Julianela aqui, professora, tá cobrando a senhora uma autobiografia importante. E o Reginaldo pergunta se a gente acha que o semestre retorna ainda. Vamos aguardar, né, Reginaldo, aí sobre essas questões, como essa pandemia está se desenvolvendo no país, a gente tem que ter muita cautela e muita responsabilidade nesse momento, não dá para cravar quando. Né? Adriana aqui, qual as perspectivas do processo na justiça? Bom, Adriana, aqui tem duas linhas, né? A juíza de primeira instância aqui, ela já pode sentenciar, né? E, né, seria a sentença do mérito. E o TRF4, lá em Recife, ele está trabalhando de maneira virtual. Pode ser que entre em pauta o julgamento do agravo de instrumento, que é justamente o que o desembargador pediu para que a gente segurasse a lista, não nomeasse ninguém até realização desse julgamento de mérito. Certo? Então, são as perguntas aqui que foram surgindo. E, pois bem, professora, aí só 3 minutinhos para a senhora se despedir. Foi muito bom, né, bater esse papo hoje, porque esse ao vivo aqui encerra com 1 hora, então a gente está chegando nesse horário. Então, 3 minutinhos aí para uma fala de despedida. Beijão, foi muito bom estar com a senhora. Eu também quero mandar um beijo aí para todo mundo, né? Um grande abraço para esses colegas maravilhosos.
dizer que eu fico muito sensibilizada, né, com essa generosidade que vocês têm para comigo, e dizer que eu estou firme e forte para assumir a vice-reitoria e botar para quebrar na Univasf, no sentido de fazer uma gestão maravilhosa. Então, podem aguardar que nós chegaremos lá e vamos fazer um trabalho muito bonito, né? Um trabalho digno, bonito, envolvendo a toda a população, quer dizer, para que a Univasf cada vez mais, né, seja reconhecida e seja tida como uma das melhores do Brasil. Obrigada, professora. Foi ótimo aqui. Cerca de 75 pessoas nos acompanharam aqui. Agradeço nesse sábado à noite, sábado de aleluia. Importante é que a gente está sempre marcando presença. Eu assumi o compromisso de estar sempre que for possível, estar fazendo esse bate-papo, convidando alguns amigos para a gente discutir um pouco sobre a universidade, sobre política, sobre sociedade de maneira geral, sobre educação, sobre ciência, sobre cultura. E é importante. Estou colocando como meta fazer uma vez por semana, mas vamos aos poucos. A gente deve lançar canal de YouTube em breve, para que a gente possa estar, nesse momento de distanciamento social, estar mais próximo. Professora Lúcia, parabéns mais uma vez, muitos anos de vida, mantenha essa vitalidade, essa energia, que a gente tem 4 anos aí pela frente para trabalhar muito pela Univasf, pelos estudantes, servidores e toda a população dessa região. Um abraço, um beijo, boa noite. Obrigada, Télio. Boa noite a todos vocês.